Que o Homer vive fazendo besteira o tempo todo, disso todo mundo já sabe. Mas uma coisa que é inegável na série é o amor que ele sente pela Marge. E tivemos a prova disso em um episódio onde uma doidona apareceu e tentou seduzir o Homer a todo custo. Mas, muito fiel, ele não traiu sua esposa, mesmo a tentação sendo muito forte. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada na vez que uma doidona tentou seduzir o Homer. O episódio começa com os malucos dos Simpsons saindo desesperados da igreja, tudo para poder ir embora sem pegar trânsito. Mas então a Marge comenta que não estava a fim de cozinhar naquele dia e pede que o Homer encontrasse algum lugar para eles poderem comer. Mas acontece que todos os lugares já estavam com filas gigantescas. Porém, eles acabam encontrando um local que não tinha fila nenhuma, que era na casa de alguém que estava dando uma festa. E como não queria cozinhar, Marge imediatamente concorda em entrar de penetra nessa festa. E na maior cara de pau, eles colocam um sorriso no rosto e começam a comer enquanto fingiam que conheciam as pessoas. Só que tinha um pequeno probleminha aí. Isso não era uma festa, mas sim um velório. Ou seja, os Simpsons tinham invadido um velório sorrindo e fazendo piadas. Uma coisa totalmente inapropriada. E assim, se sentindo muito mal, Marge pede para a família fazer cara triste e depois sair de fininho do lugar. Mas o guloso do Homer não conseguia parar de comer. E por isso, ele acabou sendo abordado por uma senhora que pediu a ajuda dele para carregar o caixão. Achei que era pra comer feijão! E assim, o desastrado do Homer acaba caindo em uma cova e se machuca seriamente. Pra vocês terem noção, ele estava sentindo tantas dores que não conseguia nem se levantar. Então, vendo aquele estado deplorável de seu pai, o maluquinho do Bart decide economizar tempo e enterrá-lo ali mesmo. Olha só as ideias absurdas do garoto. E por isso, o Homer acabou indo parar no hospital com distensão leve nas costas e também ele tinha ingerido uma quantidade perigosa de terra de túmulo. Esse último aí pode botar na conta do Bart. Mas, segundo o Dr. Hibbert, para arrumar a coluna do Homer era uma tarefa bastante fácil. Gastaria menos de 1 minuto e custaria $1000. No entanto, o Homer começa a fazer alguns resmungos com uma entonação totalmente diferente da comum. E depois de uma rápida investigação, o médico descobriu que quando Homer se deitava, o estômago dele se encaixava perfeitamente debaixo do diafragma, dando a ele uma poderosa voz para cantar. Ou seja, quando se deitava, o Homer se tornava um excelente cantor. E por causa dessa sua voz magnífica, o Dr. Hibbert pediu para que Homer cantasse para aliviar a dor dos pacientes. Porque dessa forma, o hospital poderia economizar uma verdadeira fortuna com analgésicos. E assim, o Homer faz, e acaba encantando o hospital inteiro com a sua voz incrível. E uma das pessoas que escuta a cantoria do Homer acaba sendo o Sr. Burns, que tinha ido até o hospital para comprar alguns órgãos, já que os dele estavam falhando por velhice. Mas, coincidentemente, Burns também era o dono do teatro de Springfield. E maravilhado com aquela voz do Homer, o velho o contrata para ser o cantor principal de uma das óperas que aconteceria em seu teatro. E como Homer só conseguia cantar deitado, eles tiveram que dar um jeitinho. Mas o fato é que Homer era um cantor magnífico, e por causa disso, ele acabou estrelando várias outras óperas e ficou extremamente famoso como um dos maiores cantores locais. Só que estamos falando do Homer, e obviamente ele deixou a fama subir a cabeça, o que não agrada nem um pouco a Marge, já que eles não conseguiam mais ficar sozinhos nem no dia de seu aniversário de casamento. E ainda por cima, o Homer inconscientemente ficava dando em cima de suas fãs, o que claramente enfurecia a Marge. Além do mais, totalmente fora de controle, o Homer, sem perceber, acabou dando em cima do garçom, que ficou caidinho por ele. Mas, tentando consertar as coisas com a Marge, depois do jantar, Homer resolve voltar caminhando com ela para casa, para que os dois finalmente pudessem ter um tempo sozinhos. Só que isso não foi uma boa ideia, porque um bando de fãs malucos do Homer aparece querendo um pedacinho dele. E vale ressaltar que eram todas idosas, já que só velha gosta de ópera. Mas enfim, o fato é que Homer e Marge acabam encurralados pelas velhas doidas, e ficam morrendo de medo do que elas poderiam fazer.
Porém, um motoqueiro misterioso aparece do nada e resgata os dois daquele bando de véias malucas. Só que esse motoqueiro, na verdade, era uma mulher chamada Julia, que também era uma grande fã de ópera, mas ela diz que odiava a forma descontrolada que estavam tratando o Homer, e por isso ela se oferece para virar presidente do fã-clube dele e colocar ordem nas coisas. Super encantada com Julia, Marge decide fazer uma torta para comemorar. Porém, assim que ela sai da sala, a maluca da Julia se aproxima do Homer, tira a roupa e só diz isso daqui. Preste atenção, Homer. Você pode me ter quando quiser. Marge! Mas se disser uma palavra para sua mulher, falo que me atacou. E depois disso, o Homer não teve mais sossego. E com medo do que a Marge poderia pensar, ele só aguentou as coisas calado, já que agora a Julia trabalhava para ele. E assim, quando o Homer ia trabalhar, a Julia tava lá para tentá-lo. Quando ele saía para passear com o cachorro, ela também tava lá para provocá-lo. E até quando o Homer tentava ter intimidades com sua esposa, a danada da Julia tava lá tentando seduzir ele. Só que o Homer era um cara muito fiel, e cansado das investidas constantes da mulher, ele resolve deixar bem claro que amava a Marge e nunca a trairia. Só que estamos falando do Homer, ele obviamente estraga tudo chamando a Julia de maluca, e por isso ela decide matá-lo. Morra, sua naja idiota! No entanto, o lerdo do Homer não conseguia pensar em ninguém que tivesse motivos para matá-lo, já que ele achava que tinha resolvido a situação com a Julia. Mas, preocupada com a segurança de seu marido, Marge chama o chefe Wiggum para fazer a segurança da ópera que ele participaria. E assim, o doidão do policial coloca atiradores de elite nos gárgulas da fachada do teatro, espalha Homers infláveis pelo local para despistar o assassino e até mesmo derruba o lustre do lugar, que segundo ele era a maior ameaça de todas. Só que mesmo com toda essa segurança na apresentação, o Bart acaba notando que o maestro carregava dardos envenenados, e por isso a Marge avisa ao chefe Wiggum para poder detê-lo. Só que o Wiggum é outro lerdão que foi facilmente derrubado, e por isso a Marge foi obrigada a agir. E com muita agilidade, ela consegue desviar o dardo envenenado e o devolver para a Julia, que imediatamente desmaia. E depois que ela cai no chão, os snipers começam a atirar nela, mas eles eram tão ruins de mira que mesmo a mulher estando completamente imóvel, eles acertam apenas um tiro. E depois o lustre, que eles disseram que tinham cortado, simplesmente cai em cima da mulher. Depois de tudo isso, o Dr. Hibbert explica que Julia só não morreu porque o projétil do sniper impediu que o coração dela bombeasse veneno pelo corpo, tempo suficiente para que o lustre fizesse o veneno sair todo do corpo dela. E de acordo com o médico, em uma semana ela estaria totalmente recuperada. Essa aí tem muita sorte. E assim, Marge se aproxima de Julia e diz que ninguém conseguiria separá-la do Homer. Mas não se dando por vencida, a mulher diz que Marge ainda pagaria muito caro por tudo aquilo. E depois ela foi levada pela polícia, já que tentativa de homicídio é crime. E cansado de todas aquelas fãs malucas, o Homer decide se aposentar de uma vez por todas da ópera. E diz que sabia de uma outra coisa muito mais divertida que ele podia fazer deitado. E sabe que coisa era essa? Pintura no teto da casa, que ele também era muito bom por sinal. Isso é real? Não é não. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, da vez que os Simpsons enfrentaram o TikTok mortal. Corre lá pra ver que tá bem insano.